morfologia das determinantes oclusais. Se eu não planejar bem a minha alteração, sabe o que vai acontecer? Todos os meus tratamentos vão ser cosméticos, não vão ser estéticos. Se eu não planejar, qual é a diferença do cosmético para o estético? A diferença do cosmético para o estético é a seguinte: o cosmético, o clareamento é um cosmético. Se você faz só o clareamento no seu paciente, ok, você fez um tratamento cosmético, nada, não há um problema nesse ponto. Mas se você quer reabilitar, entregar um tratamento estético funcional, aí é outra questão. Você tem que pensar em função, você tem que pensar em dor, você tem que pensar em mastigação, você tem que pensar o que aquele paciente ele precisa em biomecânica. Então, a gente tem que pensar na biomecânica da ATM, a gente tem que pensar no transpasse vertical horizontal e a gente tem que pensar no que eu posso alterar ou não desse paciente. Então, se eu não quero ter, olha lá, o que a gente fez? Como projetamos a mandíbula para frente, dentro do arco gótico do próprio paciente, a gente vai conseguir alterar a dimensão vertical e não gerar um transpasse horizontal exagerado. Se a gente não gerar um transpasse horizontal exagerado, eu posso não fazer a palatina do meu paciente. Então, lembre-se disso, a alteração de dimensão vertical, ela depende de vários porquês, e esses porquês estão na mão de nós, dentistas. Não delega para o técnico algo que é sua responsabilidade. Não delega para o técnico decidir aonde vai ficar a mandíbula do seu paciente. Se você está fazendo isso, eu sinto informar que não está sendo correto com o tratamento reabilitador. Então, quem precisa fazer o posicionamento de dimensão é você. Quem precisa entregar o tamanho estético do central é você, mas quem precisa falar para o paciente que ele tem ou não tem espaço biológico articular, espaço funcional livre, espaço de transpasse vertical. Se você não tem isso, então é necessário alterar a dimensão vertical de oclusão. Eu tenho 4 porquês alterar a dimensão vertical de oclusão. Tem 4 motivos de alterar a dimensão vertical de oclusão e eu falo bastante isso com meus alunos. Eu falo bastante o porquê, você tem que estar ciente do porquê alterar a dimensão. E detalhezinho básico que sempre esquece também. Toque bilateral de canino simultâneo na mesma intensidade significa relação centro. Então, cuidado com os seus ajustes.